Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Esse assunto fala sobre o caminho que nós percorremos. E eu quero perguntar para vocês isso hoje. Por qual caminho você tem andado? E aí você pode pensar: bom, eu vou do serviço para casa, passo no sacolão, passo na padaria, tenho que pegar um monte de mim na escola e depois eu volto. Né? Ou então você pensa: eu vou para a escola todos os dias e volto. Às vezes eu vou no cinema, às vezes eu vou para o shopping. É esse o caminho que eu ando nele. Mas não é desse caminho que eu estou falando. Estou falando de um caminho que é como a gente escolhe viver nossas vidas. E para a gente poder entender melhor o que é isso, eu quero compartilhar com vocês um versículo da Bíblia que está no livro de Mateus, no capítulo 7, os versículos 13 e 14, que dizem assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Então, na verdade, eu queria conversar com você sobre esses dois caminhos, duas escolhas, duas opções que nós fazemos para a nossa vida. Por onde você tem andado? Você tem andado pelo caminho largo ou pelo caminho estreito? Essas são as palavras de Jesus. O livro de Mateus é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento que conta sobre coisas que Jesus falou. E essas palavras são de Jesus. E o rei nos convida a caminhar pelo caminho estreito. Muitas pessoas falam sobre Deus, né? Muitas pessoas conhecem a história de Jesus, até já leram, às vezes já leram os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas será que realmente conhecem ao Senhor? Então, muitas pessoas falam: Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te proteja, mas será que conhecem a Deus de verdade? E o Senhor nos convida a caminhar por um caminho que leva à vida, a caminhar por um caminho estreito. O complicado nessa história é que existem pessoas que caminham pelo caminho largo e acham que estão caminhando pelo caminho estreito, porque elas falam de Deus, porque elas já ouviram a história sobre Deus, às vezes escutam alguma coisa, cantam uma música que fala de Deus, mas será que é só isso? Então, o caminho, ele é o nosso estilo de vida. O caminho é a maneira como nós vivemos, a maneira como nós escolhemos, as decisões que nós tomamos, as nossas escolhas, elas definem o caminho que nós temos andado nele. E muitas pessoas estão andando pelo caminho largo, achando que estão andando no caminho estreito. E isso é muito triste, muito ruim, porque o caminho largo conduz à perdição. Somente o caminho estreito leva à vida. Então, o que é esse caminho, né? É quando eu vivo de qualquer jeito, eu faço o que eu quero, eu não me importo se eu estou agradando a Deus, eu não me importo com a vontade de Deus, eu vou para onde eu quero, eu gasto com o que eu quero, eu ando com quem eu quero, eu falo o que eu quero, eu ouço o que eu quero, eu vejo o que eu quero, sem me preocupar se isso agrada ao Senhor. Esse é o caminho largo. E o Senhor nos convida a andar por um caminho que é estreito, que significa que não dá para a gente carregar muita coisa por ele. No caminho estreito não dá para levar muita bagagem. É um caminho de simplicidade, né? Não dá para sair carregando uma penca de coisa, né? O caminho estreito é preocupar em fazer a vontade do Pai. É preocupar em seguir a Jesus, em obedecer a Jesus. E você pode pensar: mas como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Está tudo registrado na palavra dele. A Bíblia fala as coisas que não agradam a Deus e também fala as coisas que agradam a Deus. É muito simples caminhar com Jesus. Agora, nós precisamos fazer essa escolha e precisamos pensar que qualquer que seja a escolha, vai haver consequências. Não adianta só falar de Jesus, é preciso andar com ele. Olha, o próprio capítulo 7 de Mateus, o versículo 21, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas
aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, não tem drama, não tem como maquiar, não tem como disfarçar essas coisas. Né? Quando nós estivermos face a face com o Senhor um dia, falar: "Oh, Senhor, eu não sabia, eu fui tapeada, eu fui enganado." Não vai ter como fazer isso. O Senhor conhece o seu coração. Ele conhece as nossas escolhas e ele sabe por que nós fizemos essas escolhas. Então, eu quero convidar vocês a refletir um pouquinho sobre o caminho onde vocês têm andado. Se você tem andado pelo caminho largo, se você tem andado pelo caminho estreito. Se você está no caminho largo, que a Bíblia diz que muitas pessoas andam por ele e ele leva à condenação, ainda dá tempo de mudar. Vem caminhar no caminho estreito. Falar que a gente vai andar pelo caminho estreito parece uma coisa tão ruim, que a gente vai ter uma vida de miséria, uma vida derrotada, que a gente vai sofrer a vida inteira. Então, lá no final, nós vamos alcançar a salvação. Não é isso. Você pode andar pelo caminho estreito e ter um emprego legal, ter um carro bom, nada te impede dessas coisas. O caminho estreito, você pode caminhar por ele e ser feliz. Você pode caminhar por ele e ter sua família, cuidar da sua família e ter uma vida agradável. Não significa que você vai ter uma vida miserável, mas significa que a sua eternidade será maravilhosa. Então pensa no que é eterno. A nossa vida é muito curta para a gente preocupar só com a vida aqui e esquecer que existe toda uma eternidade depois que a gente percorrer por esse caminho. Então esse é o meu convite para você. Esse é o convite do Rei para você. Vem para o caminho estreito e você terá a vida eterna. Grande beijo e até a próxima.